ela é uma mãe amorosa e a menina não aceita ela, não abraça, não fala que ama. Com o pai, a menina faz tudo isso, fala que ama, abraça, então ela fica muito triste, porque ela fala, meu Deus, o que que eu fiz? O que que a gente tem que ajustar pra minha filha me abraçar e falar, eu te amo? Ela tem 3 aninhos, gente, mas a gente tá falando de uma alma. Nós pedimos pra egrégora que tem alguém relacionado pra tratar junto com a menininha de 3 anos. E eles, claro, trouxeram a mãe e o pai dela. Com a mãe, ela está há 9 vidas, gente. 7 vidas, ela foi filha e 2 vidas, ela foi mãe da mãe dela. Com o pai, eles estão há 7 vidas. Então, 4, ela foi filha do pai, 2, ela foi mãe do pai e 1 vida, ela foi a mulher do pai. Então, só pra gente começar a montar um quebra-cabeça aí. Claro que tiveram vários aspectos. Obsessores, tinham 8 envolvidos, que são cobradores de vidas passadas. 4 parceiros de afinidade, que são os famosos encostos. Experiências genéticas, que são chips e implantes. Formas pensamento, pactos, pragas e maldições, magismos feitos e recebidos. Tinha um pouquinho de cada também pra gente tratar na menina. E a egrégora trouxe alguns fractais que estavam reverberando no campo energético dela, que impedia ela de dizer pra mãe que amava e de amar mesmo de verdade, né? Porque uma criança, quando ela ama, ela ama. Se ela não ama, ela nem gosta de chegar perto muito. A gente tem que entender pela criança o que tá acontecendo pra harmonizar o relacionamento entre a mãe e a filha. Então, lá nos fractais vieram desconfiança, que estava no campo da menininha de 3 anos, desespero, decepção, angústia, irritação, frustração, intolerância, inferioridade. Tudo isso estava no campo energético dessa minha clientinha de 3 anos, que fazia ela não chegar muito perto da mãe e que a mãe ficava triste. A egrégora trouxe uma história para a mãe dela entender o porquê que acontecia isso com elas aqui nessa vida. A minha cliente, essa de 3 anos, era a filha da mãe de hoje. Um dia, essa minha clientinha pegou a mãe traindo seu pai na sua própria casa e ficou muito atormentada, pois seu pai amava a mãe e não entendia por que a mãe fez isso com ele. Ameaçou a mãe que contaria tudo para o pai, mas a mãe disse que se fizesse isso acabaria com a vida dela e mataria o seu pai também. Então, como ela era pequena, ficou com medo e teve que aceitar aquilo. E aí surgiram sentimentos de angústia, decepção, raiva, irritação. Não sabendo lidar com tudo isso, ela fugiu de casa aos 16 anos. O pai ficou muito doente e veio a falecer. A mãe, arrependida, foi à procura da filha, mas a filha não queria ver a mãe na frente dela, pois disse que seu pai tinha morrido pelas mentiras e enganações dela. Essa minha clientinha seguiu a vida dela, mas a mãe se casou novamente. Porém, seu casamento foi uma tragédia. Este trauma desta vida, a minha clientinha traz com ela inconscientemente, que a mãe fez tudo isso com o pai e depois casou de novo e ela ficou com trauma de rejeição, de raiva, de angústia, e ela traz isso no campo energético dela. Ela tem 3 aninhos, gente, mas a gente tá falando de uma alma. Pra egrégora e pros espíritos, nós somos alma, não importa se a gente tem 5 meses, 3 meses, 95 anos, não importa, nós somos uma alma. Então, como alma, nós trazemos alguns fractais que reverberam aqui no nosso campo energético, independente da idade que nós temos. Aí a egrégora falando, tudo isso estamos limpando para que a minha clientinha comece a enxergar a mãe com outros olhos. A mãe, neste momento, deve ter paciência com a filha, pois a cura é dia após dia. Isso vai melhorar e a mãe deve ficar com muito amor ao lado da filha. Tá entendendo tudo isso? Porque é claro que eu fiz para a filha, mas é a mãe que me solicitou. Até 17 anos, a mãe pode solicitar para os filhos, tá? Isso tudo é normal e acontece por escolhas das pessoas. Nunca se culpe de nada. Todos somos seres humanos, portanto, todos erramos. Então a mãe entendeu que na outra vida ela fez muito mal pro pai e para a filha, e a filha veio com esses fractais e por isso ela às vezes tinha algumas atitudes não muito boas com a mãe. Às vezes ela batia na mãe, ela ficava com birra, ela não fala que ama a mãe dela faz tudo pra ela e ela fala que não quer e corre pro braço do pai. Por quê? Ela se conectou com esses fractais, a mãe também se conectou com esses fractais e eles estavam vivendo essa vida aqui que a egrégora contou, de muita frustração, raiva, angústia, e por isso que ela não ficava muito perto da mãe, porque ela tinha raiva da mãe dela daquela outra vida. E é tão importante, gente, a gente entender algumas coisas, porque
do nada, sem a mãe ou o pai fazer nada, às vezes a gente tem umas encrencas aí que você fala, poxa, mas por que eu tô pensando isso? Por que eu tenho esse pensamento negativo? Por que eu não consigo falar eu te amo pra minha mãe? Por que eu não consigo falar eu te amo pro meu pai? O que tá acontecendo comigo? E a egrégora, ela consegue trazer esses fractais para limpar, que é o principal, a cura energética. Limpeza do campo energético das pessoas, para as pessoas ficarem sem essa sujeira energética aqui e seguirem a vida delas. Mas, como a gente não sabe o que a gente fez, e a gente fez muita coisa em outras vidas, a gente teve muitas reencarnações, muitas vezes a gente precisa de uma ajuda espiritual, não tem jeito. Dá para saber por um sonho lúcido, por uma projeção astral, pegar alguns pedaços, né, dessas nossas vidas? Dá. Só que é muito mais demorado, é muito mais difícil. Então, às vezes, a gente precisa realmente de ajuda da espiritualidade. E a egrégora, ela só vai trazer uma história que a pessoa possa ouvir e que tenha a ver com o tratamento. A pessoa não vai ouvir toda a vida dela, ela vai entender só um pedacinho daquela história. E às vezes a egrégora ela nem traz história, viu, gente? Ela traz alguns recados sutis, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, e às vezes traz uns puxão de orelha na gente, que são entidades, não tem o sentimento que a gente tem, eles só trazem o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. E essa história fez toda a diferença no tratamento da minha cliente, e ela entendeu, ela ressignificou isso, e hoje ela está super bem com a menina. 3 semanas depois, ela mandou um recado para mim no WhatsApp, e ela falou, Thaís, ela falou eu te amo. Então, para ela, foi algo tão especial, tão mágico, porque a menininha nunca tinha falado para ela eu te amo, mesmo ela falando eu te amo todos os dias. Então a gente conseguiu fazer essa limpeza energética na criança, olhar a mãe de outro jeito, com outros olhos, com um amor incondicional. Espero que tenham gostado e eu sempre falo uma frase aqui: ouça a sua alma e mude sua vida.